Dia 14 de junho, pelas 21h30, no Centro Associativo e Comunitário do Lordelo, em Guimarães, a 4815, traz até nós a segunda edição do Labretelum Metalum. Com Void do Womb, Grievance e Necrobode. A reserva dos bilhetes é 11 euros no dia a 13, por isso apareçam para a noite mais negra do ano. Este é o vosso caso. Dia 20 de junho, pelas 20h30, no Mavi, a Metal Face apresenta a Noite da Má Vida com os concertos de Itabi, Bizarma e Horrification. Juntem-se ao rebanho nesta Noite da Má Vida. Este é o vosso caso. Dia 21 de junho, pelas 22 horas, no Mavi em Braga, a Cantigas do Poço traz até nós a apresentação do álbum Scum dos Caos Ritual, com os concertos de Agitado Solum, Burning Relief, Tape e os DJ sets de Banal Vibes, Boss Nightman e Ruin. O bilhete é 6 euros, por isso, o que é que estão à espera? Apareçam e juntem-se ao caos! Malta, sejam bem-vindos a mais um PoçoCast! Hoje temos uma carcaça, Muito antiga aqui do nosso Poço. temos o nosso Ricardo Fred. Vai ser o Fred. Ricardo Fred. Ricardo Fred. Fred. Ricardo Fred Pereira. Olá, vou-te chamar, vou tratar por Fred. Sério? Vai ter de ser, opa, sei lá, há quem se queira que seja tratado por A minha Carlos. própria mulher não. chama-me Fred, por isso... Pá, mas há Foda. pessoal que gosta de ser tratado por Carlos. Tá? Claro, mano. E eu- Tá, mano. É Carlinhos normal, o do- Carlinhos tem que ser, mano. Carlinhos de onde? Que Carlinhos do Poço. Carlinhos, Poço. Carlinhos Conteiro. Pois é. Fred, Muito, seja- desde já, muito obrigado Yeah. pelo convite. Meu. boa, Ainda bem que estás aqui. boa. Tenho Dentro de acompanhado horas, o vosso dentro de horas. trabalho. Já dentro de horas. Wink, wink. Claro, o Fred é uma personagem daqui do Poço, do nosso underground, dos meandros do metal, que esteve envolvido em muitos projetos. Sim, basicamente, primeira banda portuguesa, não, bracarense do black metal. Bracarense, definitivamente. Certo? Mas já chegaremos lá. Fred, não me catamos Paulinho. aqui em off. É para começar pelo início, pá. Yeah. Não é? Pá, O que é que queres saber? como é que entraste para o mundo Da música extrema. da música extrema, pesada? Ora bem, vamos lá rebobinar a fita. Em 2018, Pá, Ela eu foi lembro-me ultra que brutal. numa altura... Opá, eu sempre ouvi rock. Tenho 2 irmãos mais velhos que felizmente tinham gostos musicais relativamente bons. um deles o verdadeiro Fred. O Fred. Yeah. Yeah. Um abraço. Logo de início me senti um bocado atraído pelaquela parte, um bocadinho, pá, puto, antes de ter 10 anos, pelaquela parte um bocadinho mais agressiva do punk já nacional, Crise Total, Assassinos no Poder. Certo. Single Que era Z, grátis, yeah. uma Pá, música rápida adorava já. chutes, adorava chutes, pesticida, censurados. E há um dia que um amigo do outro meu irmão me passa uma tape. Então essa tape tinha o Facelift de Alice in Chains, tinha acabado de sair, e o Lights Camera Revolution Suicidal. E eu, é lá, isto Dá mais aqui peso, já aqui. me diz alguma coisa. Pá, Isso, e olha, isso devia ser, pá, que 92, 91? é ver quando... O Facelift tinha acabado de sair. Isso é pá, em 92, mas acho, eu não Não tenho tenho- certeza. acho mas que ainda é pá, em 91, 92. pá. É? É. Ok. É porque já vais ver a passagem a seguir. Nessa mesma altura, um gajo da escola diz-me: pai, tenho umas colunas Bose em casa, aquela merda, Vamos ouvir CDs abana e com as cassetes prateleiras com fartura. todas. E eu, vamos lá checar as tuas colunas. E chegámos lá e o gajo tem o Arise de Sepultura. Graça, isso é um estouro. E eu, vamos experimentar as minhas colunas com isto. E eu ouvi aquela merda, meu. E nunca mais fui o mesmo. Então, olha, Yeah. agora já não dá para dar passos para trás. Nada. Não é? E consecutivamente, já 92, inícios, eu comecei a apanhar o SOS, Manuel Ferreira e Filipe Marta, e foi na altura em que veio cá Creator pela primeira vez. Na altura do Renewal, por aí. Exatamente. Epá, e eu ouvi um tema do Renewal, o Intermartyrium. É o Intermartírio. Pá, e Que é um- colei. Que é um álbum mal amado. de É um álbum Creator, mal não é? amado, mas aquilo na altura foi a Eu gosto merda do álbum. mais obscura e extrema. Eu comparo isso um bocado à cena que senti. Desculpe. Mas ainda achas mais extremo que estás a ouvir o Arise, na altura? É diferente. eu sei, É diferente, feeling foi até. mais obscuro. É mais obscuro. É mais Aquilo ainda é obscuro. trash mais limpinho, já é um creator, não um creator pá, mas é assim, lá para trás. Eu dos comparo anos isso um 80. bocado, comparo-se um bocado ao feeling. Eu, quando era puto, adorava ver filmes de terror.
E a minha mãe também, estás a ver? Epá, eu já de puto sentia essa cena, pá, o terror e o caralho, e o sangue e essas merdas. Yeah. Pá, atraía-me, ué. Certo. O lado oculto da coisa. Yeah, o lado oculto. Epá, e esse tema, o Intermartyrium, epá, aquilo, se fores ver, é relativamente obscuro, E meu. não é só esse tema, eu acho que o álbum todo em si tem ali uma aura assim, negativista, mais negra. é assim, É mais negativo negro, do que aquilo que é para trás, até porque o álbum anterior de Creator era o Come of Souls, Sim. que teve bastante mais melodia com a Yeah. adição do estamos a esquecer do nome dele, Blackfire, não era? Blackfire, seu O do guitarrista Sauron. Frank Frankie Soda. Blackfire, yeah. E pá, rápido, já com alguma melancolia pelo meio e tal. E depois a passagem para o Renewal já é mais lento, já tem uma produção diferente, até Sim, tarola sim, assim sim. mais aberta, não é? E até as próprias letras do álbum são assim mais negativas, Pá, é o isso mesmo? Intermartyrium, Não é? não é? Sim, mais Dizes negativas. logo tudo. Opá, e como tu disseste, é um álbum mal amado, amado, sim. mas eu considero um grande álbum de Creator. Talvez seja a nostalgia. Yeah, também foi aquela clássica, às vezes ouves pelo primeiro e o pessoal também fica marcado aquilo como um álbum que tu gostas de ver, mano. Yeah. Mas tu ouviste a música pelo SOS? No SOS. E a partir daí, certinho, comecei a ter uma tape preparada, sempre que ouvia o programa, trau. Pá, comecei a ouvir algum death metal, pá, Napalm, Cannibal Corpse, D-Side. E depois, ao mesmo tempo, na escola, comecei a topar, e pá, este pessoal também curta estas merdas. E aí chegámos ao Paulo, que fez Paulinho. Tenebrai comigo. Certo. Paulo Post-Mortem, Paulo Moraes. Abraço aí para o Paulo. Um abraço. Ele ainda vai ser referido Espero muitas bem vezes que nesta... ele anda a ver isso, que ele ainda Eu anda vou, por aí. mas não seja, este vai ver. Certo. E pronto, e então pá, criámos uma amizade. E ele soube que eu tinha uma bateria na garagem, porque o meu irmão já tocara, bateria, não é? meu irmão já dava uns toques. E ele disse: pá, fogo, eu tenho uma guitarra e um amp e toco sozinho. Epá, tu ouves. Não dava mais para a tua garagem experimentar fazer umas cenas. E eu, pá, mas eu nunca toquei bateria. Não me interessa, que eu curto o show, mano. Não me interessa. Pronto, e então, o que é que ele me mostrou? Bear It, The Out of Black Blood. E ele já tinha isso? Já. Já tinha viagem. Já porque ele já conhecia o Emílio. Certo, que é outra O Emílio é outro Yeah, personagem de Braga. Eu costumo dizer, é o gajo que comprou o Walters on Madness em 89. Yeah. Por isso. Isto é- Acho que diz era tudo. ele, epá, e não era ele também e o Emanuel também já não tinha esse para em 89. O Emanuel. Ei pá, o Emanuel Ferreira. não era só Está aí isso, o ele Jorge, já- que se calhar não me deixa mentir, mas eu penso que o Emanuel Ferreira tem o programa pai desde 86, uma coisa Pois. do género. Pois, já sei, já tinha ali. Nem que seja aquelas promos e os tape tradings. Sim, que sim, já chegavam está. ali. Mas tem uma coisa muito engraçada, porque assim, a primeira vez que conheci o Emanuel Ferreira pessoalmente, ele apareceu com uma t-shirt da Ugly Kid Joe. Opa, Yeah, eu devia estar a bater no Eu tenho essa imagem dele aparecer em frente à história. Combinámos lá o encontro. Porque uma altura houve um concurso, eu liguei para lá e pronto, e a cena era poder ir assistir a um programa e participar, não sei o quê. E foi nesse dia, pronto, e encontramos em frente à história e eu vejo um senhor careca com uma t-shirt da Liquid Joe, Yeah, só pode ser ele, mano. grande Emanuel Ferreira. E pronto, foi uma das primeiras grandes amizades também. Uma pessoa que me começou a levar aos concertos. Pá, o primeiro Open Air de Penafiel, de 93, só com bandas Esse foi o nacionais. teu primeiro concerto de metal, foi? Foi o meu primeiro verdadeiro concerto de metal extremo. Foi. Esse aí era do Cradle of Filth, não? Não, isso foi no ano seguinte. Esse foi Esse foi só bandas nacionais. Portanto, foi Evisceration, Grog. Viste a Visceration então? Vi. Que tal? Era boa banda, ouviste? Foram, pá, esse festival foi incrível. Também na altura, mais para ti, brutais da altura, tudo era não? maravilhoso. Não, é? mas pá, mesmo olhando em retrospectiva, as bandas eram boas, meu. Certo, e os álbuns que lançaram, está aí. Pronto, opá, tá- Yeah, são clássicos, meu. Decade tinha lançado o Conjuration. Estás a ver a forma em que eles estavam. Portanto, foi Decade, Evisceration, Grog, sem o Pedra, só com o André Mão, a cantar e era a tocar ele. guitarra. Sim, com o Pedra não pôde ir a esse concerto. Depois foi Genocide, Gangrena, Wanted e Corrosão Caótica, que não sei se vocês Sim, se essa lembram era disso. Yeah, sei da lá, punk, Lisboa, trash, Uma cena yeah, hardcore. yeah, yeah, Hardcore, Hardcore, aquilo era. Aquilo, eu na altura achei aquilo meio parecido com Ratos de Porão. Estás a ver um Sim, bocado? assim, aquela. Mas muito boa banda, coesíssimos. Até tem álbuns, Corrosão Caótica, salvo erro. Não Tem, há pouco tempo, há uns anos saiu uma reedição, uma coisa Certo, assim, certo, acho eu. certo. E curiosamente, o Berto Boss, que organiza Barroselas, que do organiza Penafiel, do Penafiel, fez uma divisão que foi assim: primeira parte, as bandas de Lisboa, segunda parte, as bandas de Porto. Certo. 4 bandas de Lisboa, 4 bandas de Porto. Epá, mas sim, era um alinhamento de luxo, não é? Pá, foi incrível e eu posso dizer que um cartaz desses hoje em dia, a gente imagina quantas pessoas teria. Esse festival teve quase 1000 pessoas.
Basicamente é o que tens ainda agora hoje em dia, mano. Que tens, mas tens tem- de trazer sim, bandas. Sim. Barroselas ia trazer as bandas Barroselas. bandas gigantes. Diria, pá, eu Barroselas diria que estava por um dia. pouco Sim, menos sim. de gente que Barroselas, pá. Eu Incrível. acho que ainda há uns vídeos. Há uns vídeos na net ainda disso. Eu sei o de Cradle, eu sei que há o de Cradle por aí fora. Yeah. Então, Cradle foi o E há um seguinte, lá Genocide está. também. Então acho esse aí que- foi o primeiro que... Mas tu também chegaste a ver Creator na altura. Não viste Creator na tour do Renewal? Não, eu tive. Depois. Vocês certamente não sei se se lembram, mas ouviram falar que havia o Pop-Off. Sim, se eu lembro desse do Canal 1. E no Pop-Off passou a reportagem do concerto de Creator com Shrine. Já não me lembro dessa parte. E mas eu lembro ver isso assim fiquei só de vez em quando, maravilhado com aquilo. A malta que diz também foi um concertado. Fiquei maravilhoso. Acho que também 4 mil pessoas. Pá. Estava bem da gente. Uma loucura. Tempos de loucura. Intensa. Uma cena incrível. E essa reportagem foi mais uma cena que me puxou. Tipo, esquece, não vais sair mais daqui. Então tu depois aí do Penafiel, já tinhas aí o contacto com o Paulo de Tenebrae. Sim. Isto foi tudo fins de 93, estás a ver? Entre setembro e dezembro. E ele basicamente apresentou-te o Black Metal. Sim. Pá, considerando o Out of the Black Blood, Sim, eu sim, considero. sim, Eu sim, considero. Sim, pronto. é Black Metal. Opa, é assim, eu tive a sorte de ter a minha introdução ao Black Metal, e tu sabes, porque tu tiveste essa tape contigo. A minha verdadeira introdução ao Black Metal foi uma tape VHS. É que tem profanático. Com profanática, Opa, eu não sei se não sou eu que... blasphemy. Acho que sou eu que a tenho ainda. É possível, mas sim, agora acho está que tudo na net, por Pois isso tem está, mais yeah. qualidade. Pá, profanática, blasphemy, Impala de Nazareno, daquele Day of E Darkness. quando o mano até cai, Pois é, com sangue, não é? Opa, esquece. Também tinha Samael, não? Não Era? Não, era só bandas finlandesas. Mas já tinha uma tape. Não, tinha Samael, tinha. Que ele também Samael tá- um palco gigante. E Dave, Sim, também, não era? Não tinha Para aí, Dave. meu, para aí, mas acho que está a faltar. Era isso, mais uma. Samael num Mas era palco ele- gigantesco. Sim, yeah. é o sim, Def sim. que tem também tem a Pull the Plug do segundo álbum, não era? Também, não é dessa Acho que é esse aí. E tinha da Béritos, E tinha ensaios, os exatamente, gajos a tinha. cuspir A fogo cuspir e não fogo, sei. exatamente. Esquece. E foi isso que me... Já não vejo essa tempo à boa. Esquece. Mas foi através do Paulo que recebeste essa Foi. tape? E o Paulo tinha recebido o O Emílio. Emílio, pronto. O Emílio O meu também era um gajo já nessa altura tinha bad merdas underground que não Eu lembrava posso ninguém, dizer que ouvi o In the Night Side Eclipse antes de ser editado. Sério? Mas Chega já o gajo um dia ao respondi Mac Mickey's com uma tape, olha, o álbum de Emperor que vai sair está aqui. meu. Pá, ele tinha Fodido. contactos na Inglaterra, certamente com o pessoal da Candlelight. isso. Pois, é por lá. yeah. Sim, esse foi lançado por lá. E eu, essa tape, ouvi aquilo. Esquece. É um bocado complicado. O pessoal mais antigo lembra-se, mas pá, a cena que o black metal transmitia na altura às pessoas, pá, mexia muito Sabes contigo. porquê? Mexia muito contigo. Porque aí Tinhas o a feeling- mística toda, meu. isso. Estava tudo a ser a sério. E era tudo fresco, tudo novo. Estava meu. tudo a ser a sério. Nada, Sim, sim, nada sim. tinha descambado ainda. Sim, Estás a sim, perceber? sim. Dá para perceber que, sei lá, até a própria parte estética, a parte visual, Yeah. era algo que deveria impressionar logo na altura. sim, sim. E para A mexer, mudança era do uma coisa nova paradigma. mesmo, meu. Yeah. A mudança do paradigma das capas, Sem dúvida. não é? Sem Tudo dúvida. isso. E a maneira que tu queres, a maneira de fazer o Pá, black para metal. mim, sim, o para mim como comecei a ouvir vestia, 10 anos caralho. depois Yeah. da segunda vaga, claro. Sim, sim, sim. 10 anos depois, mesmo assim, teve impacto em mim quando comecei a ouvir Tu até black metal. 2000, no 2000 ainda sentias um bocado Sim, isso, sim, sim. man. Mas Estás a ver, imagino é. na altura em que está a Mesmo ser não novidade. havia net. Exato, não havia net. O que te chegava, se calhar, era o tape trading. Era o tape trading. Vês as primeiras fotos aí do pessoal que os Yeah. As corpos lá, fotocópias da sei- Carrang, pá, aqueles dois Essa especiais da entrevista, Carrang. isso também deve ter sido toda A gente olhar entrevista para do aquilo. Varg, primeiro, ainda estava, e do Eurónimos, aquela do We Are. Andam ali na circle e cada um nos queimar com a tudo. frase do gajo. We are but slaves of the one with horns. Assim em grande na Carrang. Yeah. Imagina, na altura. Yeah, claro que Jesus, sim, é isto que eu quero. yeah. O meu dossiê da escola, Yeah. aquelas capas que esquece, mano, era Dark Throne Emperor. Até o Zé Decade estava lá de botas, uma foto de Penafiel. Mas olha, ó Fred, tu, nessa altura, isto finais de 93, início de 94, provavelmente, aqui em Braga, em termos de pessoal do black metal, eu sei que já falaste, pá, provavelmente tinhas que eras tu, o Era Paulo, eu, o Emílio. era o Paulo, o Emílio. Pá, havia um gajo que era um gajo chamado Hugo Dayside, mas o gajo nessa altura, pronto, só via Dayside e Black Metal. Faz sentido. Mais nada. Yeah. Era o Hugo Dayside, caralho. Olha, tinha uma t-shirt de Bissell Summoning feita à mão, Era? pediu para fazer. Depois quem é que era? Depois havia dois personagens que eu não sei o que é feito deles, que era o Luizinho e o Tozé, que era um gajo baixinho de óculos, pá, que eram malucos por Filinigrantium, Decayed, e pá, e era esse grupinho de pessoal que nos acompanhava, mais ou menos, estás a ver?
Aqui de Braga, pá, eu tenho a noção que se calhar não deveria ser só aqui em Braga, se calhar uma coisa que se fosse assim mais recorrente pelo país. Que o death metal e o thrash metal deveriam ter mais preponderância. Até a cena do thrash sempre foi maior, não é? Era normal também, o black metal estava... E o black metal era outsider, certo? Pá, Era o black metal, demasiado a definição... basicamente na altura falavas ao pessoal de black metal e o pessoal pensava em Venom, Merciful Fate e Bathory. Ainda não tinha chegado aquela o impacto do extremo, da cena extrema, ainda não tinha chegado. Pois, é isso. Tu lembras qual foi o teu primeiro álbum black metal que compraste? Está aí. Os dois primeiros. Foi ao mesmo tempo? E onde é que compraste? Pois, isso também tem o seu enquadramento. O que é que a gente fazia muitos sábados à tarde? Esse final de 93, início de 94, houve uma altura que houve concertos no Modos de Vida. Todos os sábados, durante 6 semanas, houve um concerto. Genocide, Gangrena, tocou Wanted também outra vez, tocou Shrine. Estou-me a esquecer provavelmente mais algumas. Hardness, que era uma cena de trás do Porto. Teve para Vidicade, mas depois acabaram os concertos no Modos. E então perdi-me na pergunta, desculpa. De comprar os álbuns, estavas a dizer. O que é que a gente fazia? Aos sábados à tarde muitas vezes metíamos no comboio e íamos para o Porto, para a Halloween, a loja do... Era no Stop. Do David, antigo falecido, vocalista do Web, que organizou as primeiras excursões para o Wacken. Ok. E pá, ele na loja já tinha black metal e foi lá que eu conheci alguns personagens do Porto. Pá, a Daniela de Candle Serenade, conhecemos-la lá. Mais pessoal do Porto. E pá, eu penso que tipo o Goat e esse pessoal é dessa época, estás a ver? E foi um bocado, porque cá em Braga não conhecíamos, já éramos 5. Sempre foi uma cenas também para comprar aqui devia ser complicado. Não tinhas aqui tempo na Valentina Carvalho ou caraças? Não havia altura, black metal. Pois, há uma história muito engraçada. Posso pegar aqui? Pega. Há uma história muito engraçada. Já agora quais é que foram os dois? Disseste-me para trazer alguns. Sim. Portanto, Podes escolher as capas. Dos Absu, porque tens as duas. Não. Mas é o Baratrum dos Absu e o Dose of the Light. Estás a ver? Dose of the Light. É com o logotipo cor-de-rosa. Sim. Aquela versão, já não é aquela... dois primeiros a reedição toda manhosa, verde. Aquela que saiu mais há uns anos. Essa é que havia na altura. Pois, essa foi a que saiu primeiro, que houve ali um erro depois nas cores. Se bem me lembro, o Paulo, na mesma altura, comprou o Shadow Throne de Satyricon, tinha acabado de sair também. Grande disco. E outra cena qualquer. Mas ia falar deste álbum. Porque tu estavas a falar das lojas de música. E então, no Galécia, havia um clube de vídeo. Havia, que tinha uns CDs. Certo. Mas isso não me lembro. De haver CDs. Tinha uns CDs. E eu e o Paulo voltamos, íamos lá buscar uns filmes e dávamos uma espreita nos CDs. A Metallica, no máximo. E uma altura eu estou lá à procura. E dou de caras com isto, man. O Honor to Golgotha dos Incantation. E pego no álbum e viro e vejo esta puta desta foto. Isto vai ter que ir para casa. Mas não conhecias Incantation? Nada. Não conhecias? Nada, nem fazia ideia. E eu vejo, mano, só o Craig Pillar de olhar para ele, mano, eu disse, esta merda deve ser... não é? Esta merda deve ser incrível. Foi o que eu pensei logo. Já não sei se fui eu, se foi o Paulo, um dos dois comprou o álbum, fomos para casa ouvir. Outra coisa. Esqueceste logo os filmes. Mudou-nos a vida isso também. É death metal, este álbum mesmo. Este álbum é um dos maiores clássicos de sempre para mim. Eu acho os três primeiros, os três não, porque os dois primeiros e o Diabolical Conquest são... Sim. Eu gosto muito do Diabolical Conquest. Eu também gosto. Mas sim, e entre esse e o Mortal Throne of Nazarene ando sempre... Quando meto um, acho que é melhor que o outro. Sabes? Depois meto outro e acho que é melhor que esse. É mais podre um bocado, mano, e a musicalidade é mais foda. É mais bravo. Só o início desse álbum parte logo a meio. O baterista... O baterista desta merda, o Jim Rowe, é extremamente underrated, meu. O gajo... Ele também só gravou esse álbum, não é? Não gravou o Mortal Throne, também foi ele. Mortal Throne ou Upon the Throne of Apocalypse. É outra mistura. Sim, exatamente. Grande banda, man. Grande banda. Incantation. Mas olha, quando tu compraste o de Marduk e o de Absu, já conhecias as bandas aí? Ou também foi assim? Já conhecia de nome porque tinha saído um especial da Kerrang, um especial black metal,
quando começou a haver a merda toda na Noruega. Sim, não é? aquele barraco todo. Isso deu Pronto, pá, visibilidade. Mayhem, ouvi falar de Mayhem. A primeira cena que eu falar de Mayhem foi na Super Som, que era uma revista, Não conheço. pá, uma revista para os jovens, na altura. Tinha tudo, desde pop a metal e não sei o quê. Então, tipo, nas mini notícias dizia: está para breve o lançamento da Mysteries Dom Satanás de Mayhem, banda norueguesa cujo guitarrista foi assassinado em agosto passado em circunstâncias muito estranhas. Então é que... Mais E eu, mística ei, para a coisa. caralho, Isto deve ser bom. caralho, isto deve ser bom. Tem tudo para dar Tem certo. tudo para dar certo. E a verdade é que tinha. Certo. Outra curiosidade é que muita gente na altura ouviu o álbum de Mayhem e pôs para o lado e disse: ai, não gosto da voz disto. Por causa Aquela da voz do tua- é bem Ah, estranho, pá. man. Tu tinhas ouvido o Dead, aquela mais Mas normal. mesmo o pessoal que gostava de black metal É diferente, não meu. conseguiu interpretar Uma aquilo voz ali fora da caixa. Então. Yeah. completamente. Não é? Sim, Como porque o aquele álbum todo é bem a- fora da caixa. A meu. interpretação que o Attila teve nesse álbum, nem sei de onde é que lhe veio aquela inspiração toda, porque o pessoal estava ali com a cena do Dead, agarrado, e depois com a história toda do Dead, e o gajo veio E estava a ter e sempre aqueles basicamente álbuns- fez assim: não pá, eu não quero saber do Exatamente. o legado dele é o legado dele, eu vou fazer o meu. Exatamente. É Exatamente. preciso ter coragem. Sim, o Attila é um gajo. preciso ter coragem. O Attila é um gajo, Fora da caixa, um gajo não? do caralho. Yeah. E assim, há uma história também contada pelo Attila, que era quando ele foi gravar as vozes, eles andavam todos lá, andavam num carro, não sei se era no carro do Vargo ou caraças. E o Attila já tinha Plasma Pool, que era um projeto já meio eletrónico e não sei o quê. E pôs as tapes e toda a gente adorou, exceto o Euronymous. Diz que o Euronymous todo trombudo E num ela canto. pensava, olha, foi escolhido. Toda a gente a curtir o Elhammer e não sei o Yeah. quê. Toda a gente a curtir aquela merda. E o Euronymous, que até era um gajo que dizia que gostava de cenas industriais. Certo, não é? certo, certo. De trombas no canto. Que, tirem esta merda. Não sei o quê. Opa, Ah, pá. olha. E pronto, o Attila, acho que a cena mesmo é fora da caixa. Ele sempre foi assim. Sim, então, pá, e ter, é o que eu digo, teres a coragem. Eu adoro a prestação vocal. É, mas Eu também acho é a primeira vez também que eu vi, também me gostou entrar, mano. Aquilo é bem diferente, Estás a mano. ver? Do Dead, Eu por passando aqui- aquele lo-fi raw. Não, mas é e que isto, tudo. eu estou a dizer mesmo pessoal que nem sequer tinha ouvido o Dead. Nem sequer conhecia o tinha passado Mayhem. para trás. Pois, mas tu Ok. estás a falar porque se calhar já tinhas ouvido o Live in Leipzig. Live Leipzig, que não é? E estavas com essa... dos Eu por lives mais acaso, fixos, sempre black metal. eu por sempre, acaso a mano. primeira vez que ouvi Mayhem até foi na casa do Daniel e foi o Dan Mysteries. Mysteries. E só depois é que ouvi o e Live in E Leipzig. também não é só isso, a produção também do Missis, também que é estar bem de fora da caixa. Essa A produção Espetacular. do The Mysteries, É incrível. para mim, é uma das melhores Aqueles produções de reverbs sempre. fodidos gigantes. Aliás, meu. o Greg Allen, para É- mim, tem das melhores espetacular. produções. Yeah. Eu não É tenho muito tido a foda. falar isto com o Pestilencezinho, com o Nelson. Sim. Pá, duas produções incríveis, que é o Frost Enslaved. E conheces bem, tu não deves conhecer, ou trouxe se aqui. conheces, não te diz grande coisa, é Eternos. Ai, eu tenho o primeiro. O da Moon... como é que é? Beyond the Wandering Moon. Beyond the Wandering Moon. É um álbum... Pronto, mas Curto bem, sim. o exemplo que eu uso é o Shadows of Old. Tem uma produção Sim. incrível, um Mas som de olha, bateria. Eu espero não estar aqui a errar, mas acho que não. Eu já trouxe aqui ao podcast o Hades, Já o primeiro sei álbum isso. de Hades. Ah, sim. Então, Eu pensei que tinhas... Sim, esquece. Epá, É que o gajo chama-se Ars, o gajo de... Não. Eu pensei que tinhas trazido não, o Ars ao não, podcast. não, calma, não, estou a dizer a banda. Já trouxe aqui Hades, a banda. Fogo, agora estou-me a esquecer do nome do primeiro álbum de Hades. Alone Walking? Não, isso é demo. A Lone Walker é demo, também é bem conhecida. Eu não sei o que é Shall Be. Again Shall Be. Again Shall Be. Again É Shall isso Be. mesmo. Pá, e acho que foi gravado no Greg Allen, então, pá, tem uma produção zarra, Sim, meu. sim. Brutal mesmo. Sabes o que é que um gajo costumava dizer? Hades? Hades cá vir. Hades de foder. Hades, olha, se for misturado com os gregos, é o Hades cá vir. Há de escauir. Boa chalaça, Paulinho. Mas olha, opa, estou aqui a bater nesta chaleira que está aqui. Não me bater no atrás. ceguinho. Olha, mas eu estou curioso com esta parte do Marduk e de Absu. Quando compraste isso foi por causa de teres visto Sim, na os nomes do Kerrang. Kerrang. O David, na altura, também disse: pá, esta merda, isto... São... Também curto as fotos do Yeah. Dose of the Unlight. Foi outra coisa que me chamou a atenção. São brutais. As fotos do Dose of the Unlight são bem fixe. Isto para mim, na altura... Yeah. Ah pá, lá está, um gajo vê isto agora e é banal. Pois é, Yeah, isso. já Mas na passou, altura não, Mas na não é? altura, pá, tinhas 15 anos, olhavas para isto, meu... Batê-lo. Yeah. Uau, meu. Já, Mesmo, a expressão era uau. tudo que vem a seguir a isso, a música tem que ser brutal também, não é? Pá, e a música é incrível. E depois, logo a seguir, claro, tanto eu e o Paulo adorámos Marduk, transformou-se logo automaticamente uma das nossas bandas favoritas. E fomos logo arranjar o Dark Endless,
que é espetacular. Mais death metal um bocado. Mas adoro. Caga nisso. Adoro. Incrível. Incrível. Por acaso, se calhar, das minhas bandas favoritas suecas, sem dúvida. Marduk. E do mesmo do black metal. Marduk. Até, opa, A fase com o até o Iop, Opus Noturno é uma sim, coisa... Sim. É perfeito. E é assim, o primeiro álbum extremo, já o disse aqui, que eu comprei na minha vida foi o Nightwing. E eu adoro Nightwing. E eu Já é adoro o mais Nightwing, bocadinho, estás a ver? Nightwing, mas Pá, sei lá, claro que eles... Marduk até o Panzer Division. É intocável. É intocável, É. Até, pronto, pá, também foi a banda que exploraram depois aquela parte da velocidade. E também tiveram o seu mérito nisso. Sabes que o Panzer Division foi feito mesmo com o intuito antes dos temas estarem escritos. Sim, velocidade. Vamos fazer um álbum sempre a abrir. Sempre a abrir. Só a abrir. Sempre a abrir. Fazer Mal é que ninguém isso- estava a fazer aquela merda. Pois, o mal é que isso depois abriu aí precedentes para outras bandas, bué de bandas fazerem esse tipo de black metal. Atenção, porque antes já havia a vaga sueca de bandas a Já abrir, tinha os tipo Dark Dark Funeral, Funeral, sim. Satirial, Sim, etc. sim, Satirial também. Outro grande álbum, o Nord e o Lords of Eu the gosto Night mais do Realm. Norte, sou mais da banda Norte. É muito bom, mas eu por acaso vou mais para o Lords of the Night Realm. Preferes esse? Eu gosto mais do Norte. Tem uma produção tão estranha. Opa, até nem acho assim tão Estranho, mas estranho. que eu adoro, mano. Eu Até adoro não acho aquilo. assim tão estranho. Até E uma o coisa. baterista, que para a altura, um gajo agora Pronto, fartas de ver gajos da Brita, não é? Sim. Pá, mas a bateria nesse álbum é completamente fora de... É lunática, mano. E tu também já tinhas algumas numa banda também sueca na altura, que até tinha o Friedrich, que foi de Marduk, Alliance, é assim que se diz? Allegiance. Allegiance, é assim, Sim, Allegiance. sim, mas isso acho que era death metal inicialmente. O primeiro, que é o álbum que eu mais gosto até, pá, aquilo é em Isso sueco, é o Boga de Marduk, era o Bewar. Era a banda do Bewar. E era com o Frederick Anderson acho que gravou o disco. porque o segundo e o terceiro álbum, que é o Verde, e o outro é o Sim, Blood Snow Foreign, Blood Snow Foreign, e esses aí, o de 97, está ali tudo. sim. E esses aí já Metal têm, Archives. se tu os ouvires, já tem ali boa aquela cena de Marduk, da Brita já, estás a ver, e rifalhada ali parecida com a cena de Marduk. Yeah. O primeiro não, que é o que eu mais gosto até. É um bocado meio... Eu não conheço muito bem, é meio viking, não é? até? Tem assim um Tenho bocado essa assim. ideia. Pá, este aqui é incrível. Lançado pela No Fashion. Um álbum zorro mesmo. Eu adoro e aconselho-te a dares uma Sim, checada sim, porque sim, vais sim, curtir bué. Os outros, tu vais perceber o que eu estou a dizer. Quando começares a ouvir os outros vais dizer assim, epá, realmente já está aqui um toque de Marduk. Sim. Mas Marduk abriu aí o primeiro com o Frederick Anderson eu conheço bem. Esse pronto. Raider, não é? Acho que é isso. Mas eu acho que ele estava, eu acho que ele até estava nos álbuns todos. Porque ele eu não sei se ele no primeiro tocava bateria até. Não tenho a certeza. O Bewar. Ou não, o Frederick Anderson. Sim, não tenho a certeza que. A ver aí quem é o personagem. Não, já está a bateria. Já era o Frederick. Esse álbum é de que Mas ano? só toca bateria no track 1? Não. 98 ou 6? Não, Lyrics, track 1. É Lyrics. É 8 ou 6? 96, sim. Estou a ficar ceguinho. Pá, Ao longe. é um E me tirar álbum a good. Yeah. É um Da álbum No zorro. Fashion. Olha, era uma editora incrível na altura. A No Fashion tem Fashion. boas coisas, sim. Estou numa fase só saiam coisas boas. Pá. Por acaso, incrível. Tenho arranjado algumas coisas de lá. Também tinha muita merda, muita cena daquele. Pá, tem uma cena também death mais. melódico Tem cenas mais mordoso. melódicas. Atenção, que há death melódico excelente. Pá, mas sei lá, mas tem álbuns. Eu, por exemplo, gosto bastante do primeiro álbum de Unanimated que foi lançado por lá. Unanimated dos dois primeiros são. O segundo já. É Já uma coisa melodia mais. divertida, não é? É uma coisa divertida que a capa. O Ancient Ones. Ancient Gods of Evil. Ancient Gods of Evil. Esse álbum é fantástico. Pá, gosto mais do primeiro. Pronto, sim, ok. Tá, Mas, é mais cru, mas é um grande álbum, não é mesmo? Sim. Pá, mas olha, lançaram o primeiro álbum de Dissection, No Fashion é de lá. Exatamente. Primeiro é de lá. Exatamente. Gravado e misturado, acho eu, em 5 ou 7 dias. O Dan Suano diz que nunca teve uma banda, bom, nesses Tão anos pro. todos, nunca teve uma banda tão bem preparada para ir para o estúdio. Tá a ver, Carlinhos? Já não está cá o homem. Por aí. Que caros os metrónomos e lá. Estou preparado! Eu já venho preparado, mano, para gravar. Estás bem preparado. É normal, mano. Só Metrónomos, chegar lá tu sabes o que é que aconteceu quando fomos gravar Nuclear? Pô, Olha o Pedro aí, põe- opa, o Pedro põe metrónomo, não dá, não. consigo. Sai, Não sai. sei, eu não sei. Sai cavalinho. Não Olha dá, aí, não opa, dá. nós estamos aqui a perder um bocado, mas podemos até passar para essa fase. O teu primeiro projeto, primeira banda que tiveste, Tenebrai? Para mudar o panorama para Carense? Sim, ora bem, não começou por ser Tenebrai. Começou por ser aquela tal... Não era Verta, não era Verta. Não, era Impaled Christ. Impaled Christ, isso, Impaled Christ. Impaled Tem de ser que eu Christ, não bem fixe basicamente, como eu não sabia tocar,
o Paulo já dava uns toques, já sacava uns riffs, e ele dizia-me, faz assim na bateria, pá, 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 pá. E eu tentava, pronto, e fazia, e era fazer a cena tipo The Art of Black Blood, basicamente. Até fazíamos uma cover de um dos temas. Pronto, tocámos essa merda. E portanto, começou com o Impaled Christ. Entretanto, a gente começou-se ali a imiscuir com o Emílio ali numas cenas obscuras e a explorar um bocado o satanismo e coisas do género. E abrupto, já estavas abrupto. Do que tu me foste falar. Mas sim, continua. Pronto, foi uma fase de descoberta e pá, o gajo era novo e sentiu-se muito atraído pelo ocultismo e pelo satanismo, e o Emílio era um gajo mais velho que nós e que já sabia muito daquilo. E foi uma fase de experiências muito... de te abrir-me portais para sítios onde o pessoal às vezes não cheira que gostaria de estar. Pronto. Mas entretanto, quando o Emílio entrou, é que passamos para Tenebrae. Mas esse setor mais ou menos, que 95? Inícios, meados de 94... começámos a fazer, olha, o Bosque, o tema que está na demo Tenebrae, foi o nosso primeiro tema como Tenebrae. Esse tema é de 94. Ou seja, e era o Paulo na guitarra, o Emílio na voz e eu na bateria. Não havia baixista, então. O baixista passou a ser o Berdito. Pensei uns anos Ricardo depois, Ribeiro. A seguir. Para o nosso primeiro concerto, que foi em 95. Foi? Em Tibães, que foi Tenebrae, 2 Minutes of Agony. Está aí o homem. Está aí o Jorge. Portanto, 2 Minutes of Agony, SAD, que era uma banda do Sick and Dead, do Polarize, e o Biff. Que era grande trash death metal fodido. E Geraldo, que também era com eles. Geraldo também eram eles. Geraldo era mais death metal. O Ruben já pertencia a Sick and Dead? Não. Ele foi só Facts of Life? Penso que sim. Até porque o Ruben só tocava teclas. Pois, tipo umas finais já 90. Sim, mas isso já mais longe. Olha, um concerto feito completamente em cima do joelho, literalmente, cartazes feitos à mão, não houve promoção nenhuma. Apareceram-nos 300 pessoas. Nós tínhamos feito para 150 bilhetes. Aquilo quase nem PA tinha, meu. Tinha 2 colunas e... foi altamente, na mesma. Teve que se arrandar a correr de um lado e para o outro arranjar cerveja. Se era gente a aparecer de todo lado, um gajo... foi, olha... Numa época sem internet, sem nada, não é? Que era... Mas eu passar a palavra... Eu estava-me a tentar lembrar do nome disso. Jorge, lembras-te? Voices of Underground. Mas espera, eu foi mesmo aqui em Braga também? Foi em Tibães. Tibães. O pessoal chegava de autocarro. Eu lembro de cá fora e ver um autocarro a parar e o autocarro vinha cheio de pessoal para o concerto, mano. E eu... Isto não pode ser. Mas olha, vocês até na Braia já tinham quantas músicas, pai? Nós devemos ter tocado para aí 25 minutos. Tínhamos para aí 5 temas. Era? Já tinham assim? Tínhamos um que era Então, basicamente, Noite muito baseado em Borzo. Então, isso basicamente foram os temas que depois ficaram na demo? Não, só o Bosque é que ficou. Esses temas ficaram arrumados. Depois a gente continuou a tocar. Entanto o Emílio saiu e ficámos só eu, o Paulo, e na altura o Vítor entrou como baixista. Vítor Carvalho, VC. Outro abraço. E pronto, e houve uma fase de 96 a 99 em que era tudo o que nós queríamos era estar na sala em César tocar. Se chovesse, desse sol, queríamos mandei 2 anos de escola à minha vida porque chegava à escola e à primeira aula e não, vamos para a sala ensaiar. Sim. Vamos tocar até na Braga. Foi. Curiosamente, na altura, o Paulo, os Blind Panic, mais uma vez que o Jorge também está aqui, tinham acabado. E Blind o Xano... Panic, isso era uma banda daqui de Braga? Era. Blind Panic era o Paulo, era o Xano, o Alexandre Fernandes, e eram mais 2... Era o João, correto? E o Hugo também? E o Vilela. Hugo Martelo, Vilela, ok. Obrigado, Jorge. Pessoal que mais tarde formou God's Eye. A primeira banda de stoner ou The Obsessed na cena lá do McDonald's da Avenida. Exatamente. Única vez. Exatamente. Se para mim foram 2 bandas que tiveram um potencial imenso e que pronto,
por várias razões, acabaram por não Mas nessa descolar, altura também... que era God's Eye e 2 Minutes of Agony. Yeah, Nós já acabámos também já por falar disso aqui algumas vezes. Hoje em dia está muito mais facilitado para tu conseguires lançar alguma coisa, porque E tu até agora até gravares. consegues lançar em digital, já nem precisas de ninguém. Antes para arranjares uma editor, ou tu próprio, Exatamente. ou tu próprio, ou Ou a até, banda, ou até só gravar, meu. depois só para gravar era um filme Yeah. e depois ainda tens que investir para fazeres um lançamento. Yeah, Pá, yeah. era muito Exatamente, é que assim, complicado. tu na altura querias... Nós, pelo menos em Tenebrae, eu e o Paulo pensámos assim, nós para gravarmos uma demo, vamos ter que ir para o estúdio. Pois, Tens não de é? pagar um Tens de estúdio. pagar um estudo para uma demo, não é? Para uma demo. Pá, um estúdio para a Podias altura, um gajo assumir era também a estudante. cena do black metal e ter gravado num... Não pensávamos nisso, man. Tinha que ser em estúdio. Não pensavas assim, Não, tinha que ser em estúdio, meu. Tinha que ser. Pois já querias Gajo vai de fazer uma inocente, cena, é. não é? Que já querias Sim, mesmo... sim. Então houve ali anos, andámos a ensaiar e fizemos temas e depois já não era Tenebrae, passou a Tifarete com o Mário Simpson. Chegou a sim, entrar sim, para a segunda sim. guitarra. Mas ele Tínhamos- também, tu não chegaste a fazer os ensaios com... Fez um ensaio com eles. Sim, para um baixo, não era? Toca baixo. Já foi também, já era em 2000. Já nos Pois, mas lá 2000, está, Era, para porque a era na frente, formação que, pronto, na altura a formação da demo desmoronou-se. Mas E ainda foi antes até de sair a demo, acho eu. Ou foi depois da demo? Já não sei. Mas foi, mas foi, para essa depois, altura, foi pronto, depois porque nós queríamos continuar com a banda, só que precisámos de um baterista. Fomos buscar o Paulo Rise. Um baterista? Sim, porque eu ia passar para a voz. Não havia vocalista. Não havia vocalista para aquilo. E eu na altura já estava em Golden Empire. Mas quem é que assumiu depois a voz? Porque a demo acaba só por sair em 2013. 2013? Sim. Mas a demo foi gravada em 2001. E quem é que assumiu a voz? Foi o Filipe Fett, vocalista da primeira demo, vocalista de Immortal Throne Immortal Throne. e da primeira demo de Golden Do Empire. Golden Empire, sim. Foi ele. Fez um trabalho excelente. Sim, está altamente, sem dúvida. Para quem não conhece aí Acertou desse na lado, Dinha. Tenebrae. O Carlos já trouxe uma vez cá. Já estou Tenebrae. Já trouxe Tenebrae. E já falei algumas vezes, claro. Mas Um relembro, clássico, meu. para quem não viu, podem ver esse episódio, que foi das bandas nacionais, salvo erro. Penso que foi isso. Provável. É provável que tenha Curiosamente sido eu não isso. vi esse. E ouçam Tenebrae. Desatento, Ouçam Tenebrae porque foi uma banda que também mudou aqui o panorama bracarense e também, epá, acaba por ser também uma das poucas bandas dos anos 90 de black metal Sim, cá em Portugal. Sim. Sim. Aposto que haveria mais bandas já pelo havia mais país. coisas, mas pronto. Pá, a verdade é que havia muita cena fraquinha também. Pois, Claro. isso é meu Tu amigo. ouves aquela compilação A Sótana Sol. Essa tomar. Está cheio de poços. Há ali algumas coisas. Eu não quero dizer mal a ninguém. Até cai as Até até bates cai. com a cabeça. Ei, man, estão a ter assim flashbacks a ouvir essa merda em cassete e só precisa pagar ela toda e gravar por cima, mano. Foda-se, que mal. Mas olha, Alfredo, Mas é. tu nessa altura, quando sai a demo de Tenebrae, já estavas em Golden Empire? Já. Curiosamente, Entraste para quando? é assim. Eu entrei para o Golden Empire e quase automaticamente trouxe o Paulo, que tocava comigo em Tenebrae, para tocar em Golden Empire também. Isso para quê? 99. 99? Sim. O meu primeiro concerto com Golden Empire foi em Santa Marta de Naião. Os Firstborn embebedaram-me todo. O Bruno, etc. Está em grandes voos agora. Está em grandes voos, com Rammstein. Esse foi o primeiro concerto. O meu segundo concerto foi a abrir para Marduk Angel Corpse no Hard Club. Espetacular. Foi o Mas... segundo concerto. É a boxe. Terceira vez em palco, segunda como vocalista. Pá, foi uma experiência incrível. Eu acho que eu hoje, olhando em retrospectiva, ainda me bateu mais ter tocado com Angel Corpse do que com Marduk. E bem, Angel Corpse na altura devia estar na altura do Inexorable. Yeah. Foi Era- incrível. Foi Se incrível. era só dar lume, era o Loriano na bateria, não é? Loriano. Se é para dar lume. Loriano, um gajo a roubar-lhe cerveja do backstage deles e não, ninguém entra aqui. A cerveja é nossa. Tu estava. Tá, ok. Vai tocar, meu. Não, mas pessoal fixe. E depois eu lembro que até o Ricardo e o Tiago já tinham alguma conexão com o Gene, porque o Gene tinha uma editora e tinha lançado aqueles gajos brasileiros, a Borrance. Já bom, sim. Tinha lançado o álbum da Borrance e Eu até tenho ideia que a Borrance depois também não são lançados pelos moços. Não sei. Mas sei que o primeiro álbum da Borrance acho que foi pela label do Gene. Eu lembro que até havia naqueles CDs da Riff. E o gajo precisamente Borrance. o gajo estava com uma t-shirt da Borrance. Exatamente. E o Ricardo e o Tiago já tinham essa um- ligação com essa cena brasileira. E pronto, houve ali um connect fixe. Estou a confundir com a Abominator. Não, a Abominator é da Austrália. E saiu pela Osmose. Eu sei que Yeah, saíram pela exatamente. Osmose, não é? Sim, mas eu sei quais são os da Borrance porque isso aparecia numa compilação da Era aquela cerimónias. onda Crisium Rebel. Então Yeah. estou
Fogo da Crepidemic. Da Crepidemic Ainda também vamos lá, vamos ainda lá. vamos chegar. Estás a ver? Estou em Golden Empire. Chegaste a gravar quantos lançamentos? Espera aí. Cheguei a gravar, portanto, gravámos a demo Necroterrorism, gravámos o mini-CD de Crepidemic e o split Atrocities, Isso é com que é um mais four-way 3 bandas. split? É um four-way Five. split. Four-way Five-way. São five. Five? É five-way. Olha, vê lá. É five, pelo que está Eu pensava que era yeah. four-way. É Ok. isso. É com uma camada de bandas boas. É. Quem é os Devourman, que já não me lembro. Olha, Terror Drome é muito bom. Daí é a única cena que eu acho que... Agora drama é um filme, não é? Yeah. É, Não, mas a Videodrome. banda- Era o Videodrome. É Videodrome. Yeah. Videodrome. Terror Drome, por acaso, acho que é a melhor banda desse split. Nem os Devourman, já não me lembro quem eram os Pois, Devourman. tu daqui depois da Golden Empire entras também na aventura de Crepidemic, já que estávamos Sim, aí. mas há aí só um intervalo, porque assim, como é que surgiu a gravação de Demo Tenebrae? Nós tínhamos gravado a demo de Golden Empire. E houve aí uma fase No em Grave? que... No Grave. Grave. Mais uma vez. Mais um o abraço. Grave. Mais uma vez, o Grave. Grande Grave. Tínhamos gravado a demo. Pá, e depois de muita estrada com Golden Empire, porque nós desatamos a tocar a torto e a direito. Claro. Pá, surgiram ali umas fricções e eu e o Paulo despedimos-nos, fomos despedidos, foi assim uma coisa. Pronto. E então a nossa vingança, entre aspas, foi: vamos gravar a Demo Tenebrae. Não, mas pá, muito sinceramente. Mas estás a ver, às vezes é preciso um empurrão. Sim. Tanto que eu depois voltei, não é? Eu voltei para a banda. Ah, é? O Paulo já não voltou. Sim. Não quis. Mas eu voltei. Porque entanto entrou o Coutinho, Certo. Também um grande guitarrista. que era de Immortal Throne também. Immortal Throne era uma banda que, se tivesse tido a oportunidade de gravar, pá, com uma boa produção e isso, pá, toda a gente tocava bem, mano. Todos bons músicos. A cena tinha um feeling por acaso. Tinha fixe. capacidade. Sim. Mas eu andava um bocado meio noturnos, estás a ver? Sendo Yeah, porque death eu também black tinha- com também- teclados, yeah, mas yeah, estás a tinha ver, teclados. assim, Sim, ambiências sim. maradas. Eles têm uma demo, já não sei como é que se chama. Pá, só que sofre da produção, é muito magrinha, Pois, muito já fininha. Também não Sim, fizeram sim. mais nada, para não pensar Não, aquela demo. não. Yeah. Também só os vi uma vez também. Yeah. Yeah. Mas também depois o Coutinho também se migrou depois para The Crepidemic. Golden Empire. Foda-se, estou com os de Crepidemic por causa do lançamento de Lançamento. Crepidemic. Exatamente. Desculpa. Curiosamente, o Paulo Tenebrae, há temas no Necroterrorism que foi ele que compôs. É? A Filthy Potion, que É? o web só curte, é do Paulo. É dele? Yeah. Boa. Pá, tu também a entrada para agora sim, para The Crepidemic, também deve ter sido aí... 2004. 2004, pois. Portanto, andaste aí... Mais um bocadito. Sim. Em 2004, The Crepidemic e In Die Flash, que estavas nessa E altura. Die Flash, precisamente, e que depois arrastei aqui um morceguinho comigo. E também Mas o ele foi PG mais depois, cedo. acabou E o por PG, ir... sim, mas o PG foi mais session. Mas foi yeah. também, estás a ver? Eu vi o episódio dele, era o Wyvern. Wyvern. Mas em Die Flash todos os baixos de som eram Wyverns. À exceção do Zephyr, eram todos Wyverns. O Zé também esteve lá, pois foi. E depois eram todos Wyverns. Mas tu entraste primeiro para In Die Flash ou The Crepidemic? Boa Flash? pergunta. Não, Acho que foi foi em Die The Flash, Flash. foi em Die Flash. Foi Em Die mais Flash cedo, porque a gente conheceu o Nequinha e o Sata. Precisamente, Em 2003. onde é que eu conheci o Nelson e o Sata Air? Eles organizaram um concerto nas Medas, que isso é para os lados do Gondomar, com Tenebrae, com Golden Empire, com In Die Flash e com Unflashed. Sim, Que era a banda também do o Hugo do Metal Point, era a baterista das duas bandas na altura. E pronto, opá, demos-nos todos muito bem e a partir daí começámos a frequentar o Nelson e o Sata, isso aqui. Eles estiveram cá a Braga. Sim. E portanto, há um tema no álbum de In Die Flash que foi... É o que surgiu Calvin na- e Tar Shadows. Esse é o assim? primeiro. É, Yeah. Calvin e Tar Shadows. Há um tema aí... É o único que participam vocês dois, não é? Sim. Yeah. É. Sim, depois foi Participam também. pelo menos Sim. gravado. Vá. Sim. Depois Tu não Não, participaste, eu ainda tu fiz participaste no depois split. num split, split com o Irai. yeah. Mas foi mais à frente já, um bocado. Yeah. Foi. Foi uma época muito intensa, mano. Era que só tocar. Mas, e também nessa altura, logo a sair, pá, em 2004, In Die Flash, os The Crepidemic, que lançaste um álbum com... Sim. Isso é um erro Metal Archives. Depois... Porque não fui eu que gravei a voz não nessa foi álbum. gravaste, foi o PG que acabou por gravar Mas a voz. curiosamente é assim, tu vês o CD, quem aparece na foto é outro gajo, o Ângelo, que teve lá uns meses. Foi Mas a maior parte dos foi- concertos- Quem aparece acreditado sou eu, mas quem gravou foi o PG. PG. Yeah. Que salganhado. Sim, mas Mas foste tu que deste a maior parte dos concertos de Sim, Crepidemic, não é? sim. E pá, sinceramente dava-me um gozo extremo tocar com o Crepidemic. Curtiu.
Pá, Curtia porque era uma altura... Pá, o Também black metal nessa altura enfraqueceu um bocadinho, Sim. estás a ver? E o Brutal Death estava na bola. E o Brutal Death, Tava na tipo... bola. O Unique Leader, que era o PG que andava maluco. Opa, e digo, vou dizer uma coisa, da Crap. Crapidemic foi também das primeiras bandas a abrir Brutal Death, de Brutal Death. yeah. Opa, Brutal Death mesmo Aquele- consciente Unique Leader. a Unique assumir, Leader, a assumir aquilo, Assumidamente não é? Unique Os Leader. 300 BPMs mesmo a Sim, dar a gás. assumir mesmo aquilo lá, a porque sério, já tinhas tido para trás death metal assim mais sim, mas agressivo. não era- Mas este aqui, Yeah. os BPMs, o... Opa, o álbum, para mim, o álbum que virou a cabeça ao PG completamente para Unique Leader, mesmo antes de Disgorge, penso eu, foi Decrepit Birth, Decrepit Birth. primeiro Ah, álbum, yeah. que é dos álbuns mais brutais e violentos para mim jamais feitos nessa onda até hoje. É agressivo, é. Mas aquele depois também foi um... Sim, esquece, Flash, depois- era o Super Saber, o Spawn Yeah, of Possession, Sim, Mortal Yeah, pois Decay, agora está a copiar igual. Brutus. yeah. Brutus. Ah, mas não era tudo igual, meu. Pai Nessa Amy, altura as bandas... pois, Pai Amy, Também Disavour. Pai Amy, Pai Amy Disavour, havia ali um overlap. assim, Yeah, yeah, Até yeah. a capa, meu. Yeah, Yeah. yeah. Cabias Oh, mas logo. era aquela merda, passou a ser quase uma. Mas era bué. Mais ou umas menos, corridas, pá. meu, toda a gente Mas- a dar gás. Mas e- sabes Mas se calhar também Carlos, era a nossa visão, que torcíamos Yeah. logo o nariz Exatamente. e não Mas queríamos... foi ser quase tudo a mesma coisa. mas a diferença, por exemplo, da altura da Unique Leader. A Unique Leader, pá, os gajos escolhiam as bandas a dedo. Só tinham bandas boas. Era do Eric, não era? De Sim, Flash, falecido também. falecido. Eles só escolhiam bandas boas. Só. E cada banda, pá, era brutal e era rápida. Mas não eram iguais. Mas cada banda tinha Tinha- identidade, meu. Pois, tinha o seu cu. Yeah, agora estás a falar. Não era tudo igual. Não Nós, era é que tudo na igual. altura, nós é que não estávamos muito virados para aquilo. Não, Porque não. se realmente estivéssemos a ouvir aquilo, Sim, como... sim, sim. Com atenção. Com atenção, tu irias Tu perceber ouves, que não era tu ouves igual. Disgorge é uma coisa. Tu ouves Mortal Decay é outra. Ah pá, o Spawn of Possession é uma Sim, cena o Spawn of Possession é completamente diferente. De Pai Amy ou de Crapit Exatamente. Também tinhas também Não, os pois Severe é. Tortures da altura também. Mas Cyber Torture até tinha mais algumas cenas de Cannibal Corpse lá pelo É, meio. eu acho que Pá, também já não eu não pego considero nisso há Cyber uns Torture anos e tão anos. brutal. Brutal Death. Death, é isso. É um bocado mais Death Grind, quase. Death. Mas também Ok. sei lá, olha como Suffocation. Não acho Suffocation brutal death metal, Não, mas mas de certa também... forma Abriram um bocado é as os pais portas. do Brutal Death. Yeah. yeah, São os não é? pais do E eles, Brutal Death. sei lá, até o primeiro álbum de Monstrose tem o Imperial Doom, tem sim, ali sim. brutalidades, ou o primeiro de Cryptopsy, ou isso. Yeah. Ok. Já Olha, o primeiro Cryptopsy, Não, exatamente. o Foste buscar um bom exemplo. Blasphemy Made Flash. Blasphemy Made Flash. Que é que ele tem- Olha, esse é que tem- 94, não é? esse é que tem um início, porque eu referi isto quando estive aqui com os nojos, com o Gonçalo. Para mim é capaz de ser o início de álbum mais agressivo que eu ouvi até hoje. Como o é que início é? do. Eu não me Pá, lembro. que tem uma cena de baixo, logo, começa logo com um blast. É? Sabes aqueles estouros de blast? Yeah. O álbum começa assim. Flow Monier. Não há cá, Yeah. tipo, começares não. E por acaso, o Imperial Doom também começa assim, mas só que aquele é tipo Blast e China. Estás a ver? Yeah. Pá, tipo, ai, calma, moço. Jesus. Blasts à Brutal Truth, primeiro álbum. Olha, Yeah, exato, yeah, exato, que é mais aqueles blasts esquizofrénicos quase, não sei, mas com uma agressividade. Veja aí o... Mas não, eu sei que não é, também não é o meu álbum favorito de Brutal Truth. Para mim Mas não é um Extreme grande álbum. Condition, mas é um grande espetacular. álbum. É um grande álbum. Eu- E foi na tour desse álbum que eu os vi ao vivo. Com Pagans Saints Yeah. e Macabro. E Macabro. Um dos concertos da minha vida também. Isso já foi que é Freire. Discoteca Abreus. Em Passos de Ferreira. Foi em Passos Ferreira. Já fizeram uma mini tour nacional nessa altura, portanto foi a data no Norte, E no Discoteca álbum- Abreus. no álbum no Alentejo. Foi, não foi? Segunda data, Incrível Almadense. E terceira data em Porto Alegre, de Borla, ao ar livre. Bela. Eu ouvi coisas desse concerto que nem é bom. Toda a bater tolo. Muito agressivo, muito degredo lá no meio. Yeah. Muito degredo. Pá, e as bandas todas num nível do caraças. Sim, foi. Pá. Eu lembro, olha, eu não conhecia. Eu conhecia um tema de Macabro porque o Filipe Marta tinha passado no SOS na promoção do concerto. E adorei. Pronto, porque nessa altura gravava tudo. E essa vai na altura do Sinister Slaughter? Era? Sim. Tinha acabado de sair. Opa, e quando os gajos entram em palco, e tipo, t-shirts com pentagramas e não sei o quê. Gajos, Zodiac. Os dois assim, mas tipo, bué da sérios, meu. Eu faço, estes gajos, isto é o quê, meu? Estes gajos são meio black metal ou caralho, meu. Estes gajos, O que é que se está a estes gajos passar? são marados, meu. Isso. Caga, aquilo começa a disparar, meu. Foi dos concertos, na altura foi. Fiquei mesmo. Uau! Os Pagans Saints também estar no Bin... Não, já tinha saído o. Que ele tinha Claystar Boogie. Que era o álbum a seguir, O Dirty Rhymes. Dirty Rhymes. Dirty Rhymes. Não, isso é o álbum de remixes. Isso é um EP. Isso é um EP de remixes do álbum O Mundo Bizarro. Club Mundo Bizarro Clube for Mundo Members Mundo Only. Bizarro, yeah. Exatamente. Também já é... E pá, grande concerto. E Brutal Truth. Brutal Truth. Aí tem uma imagem do Dan Lilker que nunca mais me saiu da cabeça, que é o gajo a subir ao palco
com um grande canhão na boca, com uma t-shirt da Emperor. Pois Em ele andava 94, assim, é, com é. Dark 94. Throne, Não, é. caralho. E eu, uma Mano, o t-shirt gajo da sempre sou de merdas Emperor. extremas por Moncastão. isso. Yeah. AC-13. Este gajo é o maior, man. Foi logo este gajo é o maior. E é, opa, Yeah, sempre descontraído, mano, e sempre a partir tudo. mas mano. por acaso o É. Dan Lilker sempre apareceu assim com t-shirts de bandas Sim, todas sim. baratas. Mesmo em Nuclear Assault, apareceu com cenas de carcas. Yeah, mas Sim. sempre foi daquele gajo, desde a pancalhada mais fodida, o black metal mais Mas fodido. Era, o gajo já tinha uma t-shirt de Emperor velha. Estás a ver a cena? meu? Yeah, yeah. Antes do José Pereira existir, Yeah, yeah. ele já tinha t-shirt. Não, opá, os Emperor Estou a são brincar. uns pai de fins de 91, início de 92, penso eu. Sim, sim, sim. Pronto, E imagina o gajo aquela- deve ter tido contacto com eles logo na altura da demo, não sei o quê. 3 anos logo Eu já ter não me saído. lembro qual eram os motivos da t-shirt. Deve ser para do Rat of the Tyrant, não? Para aí, possivelmente. Mas isto, eu tenho ideia que a t-shirt tinha qualquer cena verde, ou era do canhão que estava. Yeah, yeah. É capaz de ser isso, estava a brilhar. Pá, tu nessa altura também, tu chegaste a ver o concerto Dayside com Suffocation? Dayside Suffocation, incrível. Deve TV ter- Carcass também no ano anterior, no Infante Sagres, também foi fabuloso. Foi da altura do artwork? Artwork. Pá, 3.000 pessoas. Olha, ideia, não viste bem? Não fui ver Dead e Ratos. Mama! Meu burro! E Mas esse é também mega é assim, clássico. o meu consolo é que, pronto, eu gosto de Death, mas não é das minhas bandas de eleição, digamos Ok. assim. Teria ficado mais chateado se não tivesse visto o Dayside ou Suffocation nessa altura. Deve ter sido. Yeah, Foi sério. fantástico. Curiosamente, eu fiquei muito mais impressionado com Suffocation ao vivo do que com Dayside. Que Dayside fiquei desiludido para já porque eu estava à espera do Legion. Ah, yeah, eu queria mas ter temas já do tá. Legion. Mas E foi foi em que- Once Upon a- 94, já Once estava. Upon a Cross. Upon the Cross, Yeah. opa, Só também é um tocaram a belo Dead But Dreaming. E foi o que eles fizeram durante anos. Sim, Yeah, sim, só sim, tocaram a sim. Dead But Onde é Dreaming. aquele no. Sim, o ao vivo do 98, Yeah, como é que é? sem One Set and Lives. One yeah. Set- One Set and Lives. Também só tem a Dead But E eu sempre pensei que foi por questões técnicas, que já tinham medo de Também andei executar guardámos aquilo ao vivo. assim a pensar que Mas afinal. o Glenn não. Benton Yeah. disse que não, disse que a turnê que eles fizeram desse álbum, que não acharam que as músicas resultavam bem ao vivo. Meu. Já, bem se Que vê agora. estupidez, Bem se meu. vê agora. Eu vi o concerto na Alemanha, opá, Yeah. eu vi desse iPad 2 ou 3 vezes e foi de longe o melhor concerto. Incrível, foi. Agora tens videozinhos menos gajos a tocar. né? Sim, tá Eu mesmo- vi o tá concerto mesmo olhos em pé. fechados. Tá Eu mesmo em não pé. vi o concerto, eu ouvi o concerto. Yeah. Pá, É difícil, tive olhos fechados. engolir sem os Hoffmans lá também. Não é, pá, não é. Os gajos, pá, É. eles têm presença, os gajos que lá estão e tudo, mas se pá, mas- quiseres realmente fazer transportar para Yeah, aquele. yeah. Para aquele tempo. Mas não eu é? tenho muito isso. Eu, quando estou a ver uma banda que curto bué, pá, olha o exemplo houve agora em Bauselas, Bad One's End. Pá, a maior parte, eu estava à frente com os cotovelos pousados no palco, pá, com mais 2 grandes amigos de Lisboa que adoram a banda. E pá, eu tive o concerto inteiro quase de olhos fechados, mano. E quando abria os olhos, olhava para a frente e só me sorria, mano. Só me vinha assim um sorriso aos lábios, estás a ver? A cerveja faz isso. Não, eu não bebo cerveja, tu sabes disso. Olha, mas viste Cannibal Corpse com o Chris Barnes, o viste? Ai, caralho, isso Sim, não sim, deve ter sim. sido Dezembro de pesado. 94, que é puta de concertão. Cannibal Corpse, Samael, ainda com bateria, No Ceremonies. Ceremonies. Eu vendi, Então, pá, eu tinha o LP do Ceremonies e vendi-o para me ajudar a ter dinheiro para ir ao concerto. Foi? Pá, olha, são escolhas. Yeah, mais valeu. São escolhas. Portanto, foi Cannibal, Samael, os Tormentor portugueses, tocou Moonspell na altura do Under the Moonspell, Também gosto. tocou Anathema no Serenades, o gajo descalço. Palco. Hippie, eu fosse, esses gajos devem ser hippie. Era para ter tocado também Dissoltório, os suecos, acho eu. Gosto bastante Mas do primeiro. não tocaram. Mas foi O fantástico. Into Eternity é um álbumzão. Yeah, é. Há quem goste mais do To Bitter. Eu na altura não conhecia a banda. Mas por o acaso. Into Eternity é um É álbumzão. fantástico. Pá, Olha, não foi nesse concerto de Cannibal Corpse a cena do coração? Foi. Do porco. Esse concerto está no YouTube. Ah, tá? Tá. E os Chris Barnes pegam aquilo. Hey, thank you for the heart. Também deve ter sido uma loucura. Altamente. Cannibal Corpse Yeah. podia ser a banda Foi. que mais Olha, batia. a loucura foi que começou o concerto e a meio do primeiro tema eu levei com um stage diver nas costas, meu. Partiu-me logo todo, meu. Vai, tiveste sorte do seu Emerson Smash. Foi. Yeah, yeah. Tiveste uma sorte de caralho. Mas foi incrível. Eu nesse concerto conheci alguns personagens que hoje em dia ainda tenho contacto com eles. Conheci o Boa Morte, Ah, porque eu estava com a minha t-shirt de Mayhem feita à mão, Do Demister. do The Mysteries, feita pelo falecido Zé É Grande. grande. Já falámos dele cá, Yeah. aqui também. E ele estava com uma t-shirt de Marduk. Pá, um gajo nessa altura não era toda a gente que
Tivemos para um quarto de hora assim a olhar um para o outro, tipo. Mas não fala fazer muito. olhinhos, A a fazer olhinhos. Não, olhinhos black às metal. t-shirts. Olhinhos às t-shirts. Olhinhos do Mike, vamos trocar. Fazer Está olhinhos às suado a t-shirts, tipo, minha. foda-se. Ele na altura já tinha criado, acho eu, Sad Wind, que também já era com o Manel Zé, penso eu. E depois Já faziam Sad Wind. Era Doom flagelo, Black. né? Doom Black aquilo. Yeah. Aquele E conheci o Balathauser nesse concerto também. Foi? Porque tinha uma tape, aquele tal Tozé de óculos baixinho. Pediu-me, aí vais ao concerto, olha, o Balathauser vai lá estar, entrega-lhe esta tape, não sei o quê. E eu andei lá à procura, e me alterou hoje um careca, olha, és tu o Balathauser. E eu sou, olha, bom. pega lá, isto é de Tozé de Braga. Ele parado. Ficou assim a olhar, pronto, obrigado. Siga caminho. Sim. Foi fixe, por acaso foi incrível. Então, Fomos, tiveste fomos a numa sorte excursão do Porto, mais uma das excursões do gajo de Halloween. gajo de Halloween, do Então, David. tu nos anos 90 ainda conseguiste apanhar aí bandas no seu auge, bandas clássicas. Ainda vi grandes concertos. Grandes concertos. Para ti, no teu top 3, eu sei que é difícil fazer isso, mas pronto, para os anos, Concertos? dos anos 90. De Dos concertos anos anos 90. Pá, Suffocation, sem dúvida. Pá, Suffocation, Carcass O de Carcass? e Angel Corpse. O de Carcass. Pois, De Carcass foi incrível. Foi mesmo incrível. Não te esqueças que só tinha saído até ao Artwork. é tudo perfeito. De resto, tudo para trás. Yeah. Desculpa. Pois, é Foi, isso, foi logo, foi dá perfeito. Acho que, Opa, é um bocado difícil não ter o de Marduk também, porque o de Marduk também foi perfeito. Esse Infelizmente, primeiro, sempre que vi Marduk não achei nada especial. esse não viste, não viste. Opa, eu vi no depois a seguir ao... Eu só vi. Oh, a primeira opa, vez que vi vi Um Marduk. concerto merdoso com uma level Yeah. Foi esse Christian o primeiro que eu vi. Foi em Immolation, 2003. foi fantástico. Foi, foi para mim dos melhores concertos. Foi do que eu já Unholy vi. Cult, não era? Foi, Tour do a Tour Unholy do Unholy Cult. Cult. Pá, com Adoro Alex essa- Hernandes esse da disco. bateria, aquilo foi... Eu já, olha, trouxe aqui o Unholy Cult como... Eu acho que é mesmo dos melhores álbuns. Para mim é o meu álbum favorito de... Isso e o Failures. Opa, uma mas o produção Failures, podre. pois, a produção... Mas eu opa, gosto. A primeira produção do Orofino... É o Eu que nós gosto. falámos disso. Yeah, até yeah. é Mas o Orofino foi refinando. foi, a cena. o Closer Pillow é bué alto, tipo, Yeah, está yeah, tudo aos estouros. O Sim, Unholy vai Cult. Unholy definição Cult é fodida, yeah, perfeição. yeah, yeah. E a composição está É perfeito, incrível. é, o Alex concordo. Hernandes também atinou ali. Eu, perfeito. Não, mas eu concordo. No geral é o melhor álbum de Demolition. Claro, depois tens aqueles anos 90 que são E Arena After incontornáveis. é sempre o Down of incrível, Possession, o Down of o Possession. Arena Sim, sim, são, grande disco. são incontornáveis. Um gajo Grande já, disco. toda a gente sabe disso. Sim, mas eu acho que o Unholy Cult foi onde eles conseguiram aperfeiçoar Tudo, a yeah. fórmula, Pá, produção, composição. A melodia negra que Sim, sim. o Vinha introduziu. Tem quase já andava a introduzir e ali... Aquilo tem quase riffs meio black metal lá Tem, pelo meio. tem, bué, faz aquelas bué, dissonâncias, é incrível. e Yeah, aquelas aquelas dissonâncias dele. Muito bom. Já Curiosamente, eu dança com a fiz a review desse álbum. Baixa de Baixa Ceremonies. Eu sei que eu li. E deste 10. 10, não é? 10. Vai, pode-se. Eu vi aquela merda de que é que um gajo vai dar isto? Mas por Não posso acaso, dar mais que 10. por acaso o Closer Below no... Já não gosto tanto, mano. Eu curto bem. O É do caralho, O Closer já não gosto Below, tanto. eu não sei se estou enganado, para dar malta que se lembre, mas o Closer Below na riff teve 10 e na Loud teve para aí 6 ou 5. O da LOL não estava atento, mas não Se estava calhar atento, foi o mano. Emanuel. Pois, na volta foi. O Emanuel está aí. O Emanuel às vezes era um bocado. Mas o Close é do caralho, mano. Pois é um álbum excelente. É. Oh, Fred, e tu depois dos Indie Flash, de Crap Epidemic, Da Crapidemic. Bem. A Crapidemic ainda continuou até 2009. vem mais 2 projetos bracarenses, um connosco que foi Vai-te Foder, que Yeah. tiveste e Vai-te Ainda, Foder. já, Yeah. uns tempos ainda. Antes de A nós safar. lançarmos primeiro A, mas Antes temos o Jota. pá, Yeah. tem uma cena que tem piada. O primeiro concerto de França, não sei se tu recordas, que o Patife era o nosso baterista, que é atualmente vocalista. Guimarães? Não, foi no Porto Paredes. Aquele concerto campo de de fazer bola. as estruturas, escrever as estruturas pelo Pá, caminho. O Patife Não foi Recarei. Foi Recarei. Recarei. Era o Bravo organizado. Sim, com foi uma com banda da a Rockabilly, banda yeah. do Kikas e do. com Distrofia. Distrofia Yeah. e Distrofia. Vital não sei se foi com Vital Insights também. Acho que foi isso. Já não sei, ao certo. Tipo, vocês ligaram-me no dia e o Yeah. Patife não pode ir tocar. Não queres tocar bateria, não queres ir lá safar-nos a bateria? E ele, opa, mas eu não conheço as eu não músicas. conheço as músicas. Opa, aquilo é divide, blast, divide, Yeah, blast. yeah. E fomos para o caminho e ele no carro a dizer, opa, canta aí as músicas. E ele disse é que é, e ele, ok, eu 4 vezes. 4 vezes. E Yeah. depois tocaste assim com a cena lá. Yeah. E E ele, não E deu. até foi. olha, davas menos pregos com o Patife na bateria.
Sim, e tiveste isso, pronto. Essa passagem foi assim uma E passagem. depois demos um concerto em Guimarães que correu muito bem, mano. Foi ele que nos deu o bilhete para tocarmos em pois Barcelos. pois foi. Também Esse concerto foi muito bom. E tem um solzaço também. O de O de Barcelos começou mal. Depois começou. Começou mal, mas já Estávamos todos bons. Super Bock, o bagaço, e depois vem o bagaço. Depois vem o Toledo, era só Toledo. Sim, mas depois tiveste também um projeto mais sério, digo sério, porque também essa parte vai foder, estava a ser uma parte atabalhoada para todos nós. Sim. Depois a coisa encarrilou e lá ficou, Sim. ficou melhor. Mas claro, tiveste o projeto também com o pessoal do Vai Foder, neste caso o Carlos e o Cirro, que foi Nuclear Goat, com o Ben na voz e o Nuno no baixo. no baixo. Mas É que curiosamente esse álbum foi composto por mim e por este Por ele, menino sim, aqui sim, em 2 tardes. Foi mais ou um menos. bocadinho. 2 tardes, as músicas principais. Só o Os tema. esqueletos é quase todo, foram feitos. Só o tema que tem alguns riffs do Cirro. Aquele que é- dissonante. A expiação da virtude, acho eu. Só esse tema é que veio mais tarde, mano, porque os outros esqueletos ficaram feitos em 2 tardes. Fizemos isso tudo. Under the Não literais Influence. terra, eu lembro também fiz para ir numa tarde, mãe. Ainda cheguei a cantar uma cover de Nuclear Goat convosco, que foi o vosso primeiro concerto, Oficial ou não oficial? não oficial, o que foi em Paredes, no, No campo campo de de futebol, futebol. a trovejar. Obrigado, Kikas. Que não era suposto tocarmos, não estávamos lá Estava todos. lá e tocaram, vocês faziam o cover de Von. Von. Porque Da tinha Vatane. Tinha Era a cidade Vatane. essa, foi eu que conheci. Satânico não, Avatine. Era Era Vatane. Vatane, era Vatane. E nós gravamos, meu. O quê? Não tem a voz. Está gravado no greve. Tá, eu lembro-me de ter isso gravado, meu. Não tinha a voz, mas estava. Mas foi quando fomos gravar o tema para a compilação? Gravámos isso? Já agora Boa também pergunta, aqui- já não me lembro. Mas sei que isso ficou gravado, mas não tinha a voz, meu. Já agora ponho aqui o de Von, porque foste tu que me arranjaste, que eram os Vegas que tinha, mas foste tu que me arranjaste isto há muitos anos atrás. Grande disco. É, Banda mítica. um bootleg, é daqueles bootlegs que eu Sim. fico orgulhoso de ter, porque isto rodou tanto. Banda Rodou bué. mítica, Nós ouvíamos mítica. bué isto em todo lado. Caralho. Estávamos sempre a Acho ouvir, que era estávamos das cenas juntos. preferidas isso, o Iliarnes, Dark Thrones, um gajo, essa fase que era só. Já, vê-se bem. E quando, umas trevas finalmente, completas, meu. e quando finalmente apareceram agora os vídeos de Von da altura, com qualidade, yeah. meu. Já. Meu, ver A aquilo. internet também trouxe coisas maravilhosas. Sim. Foi Pá, lindo. mas Não é vocês- tudo mau. Não é tudo mal, não é? Mas vocês com Nuclear Goat, eu até acho que é uma banda que poderia ter dado mais. Podia. ter dado mais, como Podia. é óbvio. Mas entanto houve a minha mudança para a França. Certo. E... E aquele depois até demorou. Vocês tinham o álbum gravado e ainda demorou a sair. não Sim, demorou? o álbum saiu, já eu estava em França. Também Já. gravado no Grave. Nós Gravado gravámos no aqui em Greve. 2010? Em 9. 9? Portanto, saiu em 2012, Não, mas 3 depois anos entramos depois. também na coletânea. Yeah. Curiosamente, eu Nesse gosto mesmo mais ano, da não. produção do tema da coletânea do que a produção do álbum. Grave, estás a ver? E gravaste também no Grave. Foi Sim, tudo foi no tudo- Greve. foi tudo no tudo Greve. Mas Greve, esse tema foi gravado em horas. Estás a ver? Sim, Em foi numa horas. tarde, um dia, Yeah, uma era foi assim. uma tarde. E eu gosto mais da produção, está mais crua, mais tarola mais instalada. Agora mais que em estão- cima. Agora que estão aí vocês dois, vou-vos pôr aqui entalados. O concerto de despedida no Nuclear Goat não vai acontecer. Falámos disso. Epá, eu não sei, eu vou pôr O agora, feeling também já eu é vou pôr outro, agora não é? aqui uma cena na mesa que não sei se devia pôr, mas há conversações para haver um relançamento desse álbum em vinil. E sim, mesmo, porque na altura também saiu, o gajo parado, nem nada, foi assim um bocado. E depois há a história de saíram 300 cópias, mas acho que umas quantas foram destruídas por um senhor que muita gente conhece da cena de metal, que é médico, psiquiatra, e todo maluco começou a desatar, a mandar stock da War Arts Productions pela janela fora. Tá bom, então. Pronto. Sai tudo certo, então vai tudo certo tinha com o que ser, Nuclear não é? Goat. Pá, vocês também, em termos de concertos, não deram assim tantos concertos. Ainda quanto- tocamos. Ficámos algum Ainda tempo, já tocamos. nessa altura, não se falou. Deram para aqui 20 concertos. 15, pai. Pai, 15. Acho que também o pior, lembras quando fomos à puta da Covilhã, meu, aquele ao frio. do frio. É, Blaster, lembras-te Eu disso? toquei de camisola de lã, meu. Tocava a bateria de camisola de lã. Parecias uma caminhão, ovelhinha, caralho, parecias uma velho. ovelhinha. Estava mesmo na Covilhã. Opa, imagina, tivemos também aquele concerto foi Nuclear Goat com Satanic Classic. Satanic Classic, esse que foi tu muito ias bom, fazer mano. parte, Esse foi mas muito só que bom, depois meu. Esse foi bom, pronto, mano. acabou por entrar. Esse foi bom. Também fomos Esse foi buscar bom. ao Birras. Isso foi, exatamente. Sem não é? novelas, mano. Isso foi uma noite mesmo de trevas, meu. Também Ele tocou Vai-te Foder também nessa altura. Não, foi Não, só, não, só foi Satanic e Satanic Nuclear Classic. Mas eu já fui tocar com Vai-te Foder ao Birras. Já foste tocar com Já, Vai Foder já, ao já. Birras também.
Também nessa Tenho fase essa ideia toda, também. mas isso com outras bandas, já não sei quais é Pá, que um gajo ia de autocarro. E sim, de autocarro, feitos tudo. Mas éramos Aos tombos, completamente. Nós tínhamos de tocar aos tombos. Mas Tipo, olha, queres vir? chegávamos lá já aos tombos. Olha, queres vir? Nem perguntar. E sais lá aos tombos também. Bom. Bom. É bom. Siga. Lá ias tu, nem que perguntar Para- nada. Ias de Parece- autocarro. parece É uma lá. alegria. Pronto, era o rock. Há de comer e beber. Era siga. isso, era um bocado isso. Dormia, pá, não sei se vamos dormir. Pá, pronto. Bons tempos. Vocês acabaram por... Esse também foi o teu último projeto mesmo. Sim. Depois de estar em França, Não andaste para lá também aos tomos com qualquer coisa, não ainda foi? que, pronto, com o Olivier do Temple of Baal, ainda fiz uns ensaios com o projeto dele, que é Blood Offer. Que era, pronto, ele quis fazer uma cena mais tradicional, gravou uma demo com bateria programada, e entanto queria fazer aquilo com bateria a Já sério. estavas enferrujado? Não, porque pá, estava, mas curiosamente fizemos 2 ensaios e aquilo até correu bem. E os ensaios estão no Bandcamp do Blood Offer. É? Estão lá os 2 Quero temas, dar uma ouvida. gravados com telemóvel. Ele depois gravou as vozes. Não, a voz gravou lá, depois gravou baixo em casa. Ok. E isso está lá no SoundCloud. Entretanto, pronto, ele na altura depois estava a sofrer um bocado de pressão para gravar o novo Temple of Baal, da Agonia. Pronto. E ele encostou aquilo um bocado para o lado, e depois também afastei-me. E curiosamente, depois entrou o atual baterista da El Militia, o Jason. Mas entretanto, acho que Blood Offer não avançou mais. Olha, pronto, agarrando já aí na dica de Del Militia, tens estado afastado dos palcos como artista em cima do palco. Sim. Mas não é? Como Olha era um este artista. Olha este artista. Como artista fora do palco, mas Mas, não tão distante do palco. É. Não é? Tens estado aí agora pronto, eu fazer aí uma conjuntamente agora. com a minha companheira, com a Nadege, criámos a Chaos Upper Abominations, pá, com o intuito de fazer uns concertos esporádicos, uns 4 concertos por ano. Mas tentando fazer, pá, cenas diferentes, pá, bandas não óbvias, percebes? E pronto, e já temos aí umas coisas. Ou seja, os concertos que houve ali da El Militia, também teve o André Sim, envolvido, não é? esse concerto foi feito em cooperação com a Hopeless. Certo. Mas Há uns pronto. meses atrás. Sim, certo. sim, foi em março. Pá, a Mas única podes coisa. assegurar aqui que o capítulo não foi fechado, que vai Não. haver mais- Eu só posso falar pela nossa parte. Certo. A Case of Abomination está completamente ativa e temos estado a trabalhar nisso e a solidificar contactos. E brevemente vamos ter aí boas notícias. Boa. É isso. Vai haver aí mais uns pregos no underground. Sim. Não é? Sim. Normalmente vamos trabalhar em cooperação com o Ricardo e com o Tiago, porque eu sinceramente acho que a Vénia de Barroselas, o Dínamo, é fabuloso. bem fixe, É fantástico. Pá, e o espaço também. E eu acho que os concertos bem promovidos e com antecedência, pá, o pessoal vai. Funciona. Pois vocês da última vez tiveram alguns problemas Sim. por causa das salas, Sim. aqui em Braga. Foi- E meio tudo ali à última da hora, depois também, não é? Braga a ser Braga. Obrigado, Câmara Municipal de Braga. Já agora. Tex, like para vocês. Like Dislike. para vocês. O normal. Capital da Cultura 2025. Yeah, right. É aquela capital da cultura mesmo. Estava na frente ali, dá o Tex. Toque do sol. Garde de São Lazar. Jesus. Ricardo, tens aí mais alguma coisa que nos queiras? Eu sei que nós poderíamos ficar aqui Sim, e fazer podemos 3 ficar. temporadas, não é? Mas posso fazer como o processo, eu volto daqui a uns 3 meses. vezes. Compra álbuns! Compra álbuns e traz. Pá, eu tenho optado por ir a concertos e comprar merch. Pá, já que a música está disponível. Agora então. É diferente ouvir em Pá, casa. apoio, eu sei, mas eu apoio. Sim, mas cada um apoia a sua é a minha maneira. forma de Sim, apoiar. sim, não vamos estar aqui. Claro que eu continuo a gostar das cenas físicas, mas pronto, pá, são escolhas. Então, olha, eu vou fechar aqui a entrevista com o nosso Ricardinho. Ou então deixar-lhe aqui aquela dica assim: Ai. 3 álbuns preferidos, Fran, Sim, isso vamos, Ui, ui, isso ui. vamos já chegar lá. dos mas- últimos 30 anos. Espera Ui, aí, ó Carlinhos, espera aí, deixa só, antes de chegar Por aí. acaso em Abigor, aquela Sim. banda assim, Sim, porque, diferenciada opá, fixe. Este álbum era aqui do nosso querido Fred. E há muitos anos atrás, já vai há bastantes anos, Sim. não era eu um chaval, cheguei à Carbono e estava lá nos de 5 paus, de 5 euros.
Então eu nunca ia ver aqueles caras que ficavam em baixo, está a ver? E opa, nunca era só bosta. E eu, nesse dia deu-me aquela cena, vou ver. Vou lá ver. A Vigor, o primeiro álbum da Vigor. Foda-se. E eu pensava, o único gajo desta maneira era o Fred. Quando tiver, quando vou lhe dizer, opa, isto aqui passa. Imagina, e eu chamava. É o primeiro álbum da Vigor, o verso 1 e vou cantar Cage. Ainda há outro. Clássicozão. Ainda há outro que tu tens que também é muito forte. O The Enslaved? Under a Funeral Moon. Não sou eu que tenho, é Sara. É Sara? É, mas eu tenho o The Enslaved do Viking Grivelli. Ok. Também. Acho que era teu. Pronto. Também. Era também. Pá, foi numa fase em que eu andava a tocar e precisava de dinheiro dinheiro. para viver e opa, também eu vendi. Tipo fazer escolhas. Olha, eu vendi dezenas de álbuns na Carbono, que hoje em dia vale olho para a trás. Se calhar não devia ter vendido Claro aquilo. que não. Às vezes vendia para comprar outros. Tá? Sim, Para renovar, só porque um gajo não tinha esta cena de ir vou ao YouTube e vou escolher agora outra merda para ouvir. Exatamente. Sei lá, às vezes estavas farto, querias ouvir qualquer. Ou aparecia lá um álbum que tu. Ei, Não era mais fixe. E chegavas a casa e tentavas escolher o que é que eu ando a ouvir menos. É esse. Sim. E aí, hoje em dia, olho para trás, quero arranjá-los e arranjas no caralho. Mas pronto, tem a piada que eu comprei este. E mais alguns. E estou com ele. Opa, não mais acreditar que o que eu comprei ele. A Vigor. Pois foi ele. Atenção que não é isto, eu não me vi livre deste álbum por não gostar da Vigor, porque eu adoro a Vigor. Aliás, tu foste a pessoa que me banda. apresentou a Vigor até. Para e mim... disseste logo assim, olha, vais ter que ouvir o baterista da Vigor. Fantástico. Que é mesmo... A Vigor então, é olha, fantástico. e tenho uma pergunta para te fazer. Este selo que tenho aqui, não sei se... Qual é esse? Porque essa é uma distribuidora e os gajos... Ah, Sabes-me explicar isso, que assim também ficou a saber. opá, isto É era... agora que é? Gore Productions? Gore Productions, isto era quem distribuía na Palma na altura. Ah, em era? Portugal. E eles cortavam esse quadrado e colavam o selo deles. Possivelmente, opá, Cara, a quem é que eu comprei isto? Deixa-me tentar lembrar. A quem é que eu comprei isto? Eu comprei isto à Constança. Era aquela que tinha a cena toda do black metal. Isto, pronto, ela devia ter lá no stock. Essa mulher, se ela tivesse guardado esse estoque todo, hoje tinha uma minadora, comprava uma casa. Só os vinis das cenas iniciais do black metal norueguesas. Está tudo de 500 paus e 1000 paus para ainda cima. tenho lá em casa meus catálogos dela. E Ela ela, também, eu curtia bué, porque ela... Epá, os catálogos não eram simples catálogos. Ela fazia sempre capas maradas para aquilo. Cenas muito perversas sempre. E pá, eu curtia bué, por acaso. A casa Andromeda Productions, que chegou a lançar o primeiro EP de Angernost, que agora está na norma Evangelho Diablo. Já agora aproveito para divulgar, já que falamos na norma, vão checar o álbum de Serpentes, que é o Einvar, também, a Storm Legion e atual Angernost, que para mim também é um dos melhores lançamentos deste ano. E queria destacar também o The Executor, que falámos há bocado, que para mim é um dos grandes álbuns, e eles acho que ainda vão dar muito que falar. Tem um artwork altamente. Tem. A capa está espetacular. Pá, o álbum é incrível. E é temático, não é? Porque Sim, aquilo é por causa de uma história qualquer. Sim. Eu vi. A banda é fabulosa. Eu sinceramente já há algum tempo que não havia um álbum que me deixasse assim pasmado, e o álbum da Executor está fantástico. Olha, então vamos lá fechar aqui a nossa... O tasco. A nosso tasco. Pá, como o Carlinhos estava a dizer, eu sei que é bem difícil disto. 3 álbuns. Eu sei que é bem difícil. Já estamos dos últimos 30, pronto, 30 anos. Opa, 3. 3. Dayside Legion. Yes. Ganhou. Este já entrou aqui bué das vezes, mas não podcast. Para mim não dizias mais nenhum. Vocês estão a foder. Mayhem da Mysteries. Se me vais meter isso, já há mais coisas. Funeral Mist Salvation. Ai! Olha, tolo. Tivemos também a conversar este tempo todo. Acaba-me assim. Pessoal, isto foi o podcast. Ele está tolo. Pois está tolo. Ele está tolinho na cabeça. Mas eu pensei que ia sacar assim um Incantation como terceiro, só na cara. Vocês entalam-me contra a parede, assim, 3 álbuns, assim, é quase tipo encostar em tomar. Diz 3 álbuns. Eu estou arrependido de ter dado logo com um pau nas costas. Funeral Mist, agora a acabar isto tudo. Depois de falarmos tanta coisa linda. Não, estou a brincar. Eu sei. Eu sei que e mal saíram as cenas de Funeral Mist, foste um gajo que acompanhou logo. E
O Delvory é o primeiro, não é? É. Que é mini álbum. Por acaso eu há bocado... Insististe com pressa, pô, tem lá em casa, nunca mais ouvi. Há bocado estávamos a falar do Frederick Anderson. Eu ia fazer a ponta aí para Triumphator. Eu tenho o álbum anterior. O Wings of... não é? Wings of... É Wings of qualquer coisa. Wings of the Ih, mas Antichrist. isso era bué de Marduk também, não é? Não, porque é o Ariok, caralho. É o Ariok de Funeral Mist. Sim, mas é bué de Marduk, a sonoridade. Era assim, apá, eu A lembro bateria, assim por a alto. bateria, digamos. Pronto, bué ok, de bateria. ok. Porque era o Ariok e era o gajo da Shadow Records, o Marcos. Tá, mas que é produzido Pai no Abyss também, não? O álbum sim, o EP acho que não. Eles têm um EP ao início até cru para caralho. Não Mas havias é me muito entrou bom. ele agora com os Funeral Mist. Nossa. Olha, Fred, obrigado por teres vindo aqui Nada. É, ao obrigadinho. podcast. Um prazer. Malta, vocês, o pessoal mais velho que acompanhou os anos 90 e os gloriosos concertos que aconteceram por cá, deixem nos comentários quais foram os concertos que mais gostaram. Se viram esta carcaça que na altura era Anda novinha por lá, pá, deixem tudo. Abonem-se estes gajos porque eles merecem, têm feito um grande trabalho aqui. Muito obrigado. Pois é. E é isto. É isso. E vemos-nos por aí. Mantenham-se atentos aqui à Que é Super Abominations, chequem, temos Instagrams, temos Facebook, estejam atentos porque vamos ter aí boas novidades em breve. É isso. E quanto a nós, já sabem, comentem, Yeah. subscrevam, Claro, deixem bota like. likes. Obrigado por terem acompanhado. Fred, obrigado. João lá atrás. Convite. Obrigado, ele já adormeceu, não sei. E obrigado, Jota, mais uma vez. É isso. Jota, obrigadão. Estamos juntos. Até E para a vemos por aí. semana. Rock and roll. Yeah.